Hubo un tiempo que fue hermoso y fui libre de verdad. Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal. Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo como pompas de jabón. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. Meus amigos, como é que vocês estão? Tudo bom? Seguinte, gurizada. Sábado, aniversário de 70 anos do grande Charly Garcia, autor dessa maravilhosa música chamada Tema para mi muerte, uma canção para mi muerte. Charly Garcia cumpriu 70 anos. E o que eu quero falar sobre isso? Muita coisa. Sobre a carreira do Charly, acho que tem muito material sobre a carreira do Charly na internet. O que eu venho fazer uma reflexão aqui para nós é: que rumo tomou a música nos nossos pagos? Em que momento o Charly Garcia, que era uma pessoa que vinha para Porto Alegre fazer 2 shows, passou a não fazer nenhum? Como se deu isso? Vamos conversar sobre isso? Então faz o seguinte, inscreve aqui no canal, ativa o sininho e vem comigo. Gurizada, o negócio é o seguinte: o Charly Garcia cumpriu 70 anos em Buenos Aires nesse fim de semana, no dia 23 de outubro, e ele teve um acontecimento para os seus 70 anos de Chopin, de Beethoven, de Mozart, dos grandes ícones da música mundial jamais esquecidos, jamais olvidados. Por quê? Porque em Buenos Aires tiveram pelo menos 2 acontecimentos marcantes, pelo menos 2, né? Porque eu poderei também citar o obelisco que ficou pintado de Charly Garcia, as ruas, placas, vários lugares pararam, vários shows, mas não é só isso. O Centro Cultural Kirchner, que é um dos principais lugares, que tem uma cúpula maravilhosa, um lugar lindíssimo, que para quem for em Buenos Aires não pode deixar de conhecer, teve o dia inteiro de shows de artistas de vários tipos de instrumento tocando músicas do Charly. Um negócio impressionante. E, para coroar, às 8 da noite o Fito Paz tocou no lindíssimo, maravilhoso, esplendoroso Teatro Colón, o teatro mais lindo desse continente, a obra de Charly Garcia. Ou seja, Teatro Colón, Instituto Kirchner, Obelisco. Se trata de alguém grande, não é verdade? Pois é, mas em algum momento da história nós deixamos passar o Charly Garcia. Nós aqui de nós porto-alegrenses, nós gaúchos, em algum momento da história o Charly passou por nós. E ele passou por nós e ele não voltou mais. Ele desapareceu no nosso imaginário popular. Charly Garcia, que em 86 veio tocar em Porto Alegre e fez 2 shows. Ele que vinha, todos os anos ele vinha. E vinha, não vinha com pouca gente, vinha com Calamaro tocando teclado, vinha com Fito, vinha com Zorrito, com Samalé, com Nilda Lissaraço, com toda a banda dele, toda a banda maravilhosa do Charly. Veio muitas vezes a Porto Alegre. Só que em um momento ele não veio mais. E muitos de nós atribuímos a loucura do Charly e pediu que ele voltasse. Não, mas não foi só isso. Um evento que acontece em 1992 em Porto Alegre, que é a chegada da MTV no Brasil, ele transforma de vez o nosso jeito de ver música. Aquele jeito selvagem, espontâneo, aquele jeito buscador com pura selvageria, que a gente buscava, o que vinha da Argentina, que vinha do Uruguai, que vinha do Paraguai, da Bolívia, sei lá da onde, da China, do Japão. Ele passou a ser organizado por uma equipe de publicidade vinda dos Estados Unidos, que resolveu organizar o jeito da gente ouvir música. E isso está em paralelo direto com o neoliberalismo. O neoliberalismo fez isso com tudo. A gente acreditou num momento, chegou um momento da internet que nós acreditamos que era fazer uma musiquinha, lançar na internet e ficar famoso. Que o mundo inteiro iria parar para ouvir tua música. Infantil, no mínimo infantil da nossa parte, na verdade, meus amigos. Mas é isso, o mundo também faz parte dessas atitudes infantis. E o que acontece com o Charly Garcia, com o Fito, com o Razões Paranoicas, Soda Stereo, que nem chegou a vir a Porto Alegre, Babasónicos, são fragmentos desse sistema que se organizou para
para trabalhar com aquilo que ele quer, com aquilo que para ele é lucrativo, com aquilo que para ele vale a pena investir. E foi nesse caminho, nesse mapa que se deu, né? Então o Charly Garcia se apagou do nosso imaginário aqui de Porto Alegre. Foi apagado, e ele foi apagado justamente por isso, porque esse imaginário MTV organizou. Esse imaginário MTV que nos deu, por exemplo, Spin Doctors, L7, Four Non Blondes, MC Hammer, Mark Mark, que são pessoas que tiveram um hit na carreira, e a gente sabe que a partir do momento que as grandes gravadoras se organizaram com grandes maestros, grandes produtores, produziam hits e iriam pavimentando esse espaço, né? Pavimentando esse espaço e soldando esse caminho para que a música tivesse organizada. Se vocês pegarem uma rádio dos anos 80, uma gravação, vocês vão ver que tocava música em francês, em italiano, em espanhol aos montes, e também em outras línguas, alemão. Mas se tu pegar uma rádio hoje em Porto Alegre e ligar, tu vai encontrar em inglês e em português, e na pior das hipóteses, uma vez no dia, tu vai ouvir alguém cantando em espanhol. Por quê? Esse fenômeno até mudou um pouquinho com o reggaeton, mas de certa forma o reggaeton é um produto, é um subproduto desse esquema todo falho, desse esquema capenga. E por que isso? Porque a MTV, que foi um braço disso, veio para pavimentar, veio para solidificar todo esse modelo. Esse modelo que fez com que a música pop, por exemplo, se estabilizasse. Hoje em dia as pessoas escutam música pop. A grande maioria das pessoas hoje está voltada à música pop. Por mais que tu pegue uma música que pode ser regionalizada, como por exemplo, não vou nem citar o Che Music, mas citando sertanejo, por exemplo. É uma música que ela tá pop. Ela é uma música pop. Se tu pegar, por exemplo, o funk não é funk. O funk é pop porque ele tem extração do trap, de outras coisas que já estão num caminho que já foi pavimentado. Ou seja, a originalidade, essa coisa de que cada um faz aquilo que está pensando, a criação artística, a arte ela passa a ser um produto daquilo que o sistema pop define. E a MTV é isso. A MTV é pop. E o Papa era pop naquele momento, como diriam os Engenheiros, e o Engenheiros do Havaí, se nascesse hoje, não teria nem ficado conhecido porque ele não é o pop que se almeja ouvir, certo? Então todo esse caminho é interessante para poder fazer uma reflexão. Afinal de contas, por que o Charly Garcia parou de vir? Por que não vieram outros artistas argentinos? Por quê? Porque as bandas de rock gaúcho terminaram justamente numa época de MTV. Que caminhos que se tomou? A MTV foi legal para uma geração? Não tenho dúvida que não, para uma geração que não tinha informação, que não tinha capacidade, que não tinha dinheiro para comprar CD. Era uma geração, para quem está vivendo hoje essa era, a era Bozo, que é uma era que as pessoas atacam um caminhão de comida para comer osso, para pegar osso. Quem está vendo hoje, quem está assistindo hoje essa era Bozo se apavora no que transformaram o Brasil. Mas eu vos conto que o Brasil já foi assim para pior. A ponto de que a chegada da MTV, ela se mostra como um oásis de conhecimento e de cultura e que nos passa aquilo que ela tem de melhor, e o que ela tem de melhor é um produto enlatado, e nós consumimos esse produto. Nós fomos fiéis adoradores desse produto enlatado que nos veio até nós e que nos tornou também um subproduto de criação, a ponto de que nas nossas criações autônomas hoje em dia, a gente precisa do lápis e do torno, a gente precisa ser torneado por essas características e arestas que determinam hoje o que é uma cultura pop. E é nesse esquema que o Charly Garcia ele acaba saindo fora, porque o Charly Garcia ele não se enquadra. O Charly Garcia é um cara que faz, né, aquela música que ela é intimista, mas ela também não é. Ela pode ser de outras características, mas ela tem muitos traços. Ela é uma música que tem uma estética definida e indefinida, dependendo do que ele quer passar. E o mundo pop não é esse. O mundo pop não é para isso. O mundo pop é previsível. Tu tem que saber o que o cara vai dizer, por quê e como, e sobretudo que se posicione. Imagina alguém não se posicionar hoje, em que lado está, né? Então é mais ou menos assim. A música e a arte em geral chegam para nós aqui, falando de nós aqui em Porto Alegre. Hoje a gente tem tudo isso. Para muita gente é o avanço, né? O avanço é tu oportunizar pessoas iguais, fazendo coisas iguais, para poder estar dentro de um sistema universal de coisas iguais. Ou seja, somos todos iguais.
e dentro desse entremeio um montão de artistas se perdem nesse enrodo pop e nesse enrodo de grande vazio, assim como diria o Nietzsche, um niilismo. Nós estamos vivendo a época do niilismo, não se faz nada, mas se propagandeia muito esse nada que está fazendo, e assim nós chegamos nesse caos que nós vivemos hoje. É um mundo com uma arte muito pobre, e que não cabe Charly Garcia, assim como o Fito Paz cabe só para alguns que ele ainda consegue vir porque ele se adequa a esse mundo, ele, né? Mas é um mundo moderno que foi pensado já quando na criação da MTV, e a partir daí, como tudo, vem dos Estados Unidos, como todos os movimentos, se você sabe bem do que eu estou falando, vem dos Estados Unidos. É aí que nós estamos. Certo, gurizada? 70 anos do Charly, comemoração ao estilo Beethoven, Chopin, Teatro Colón, o Centro Cultural Kirchner, ruas de Buenos Aires, milhares de artistas no mundo inteiro, na Argentina, mas também fora, brindando os 70 anos desse grande gênio que pode ser colocado sim ao lado do Piazzolla, ao lado do Carlos Gardel, certo? Era isso aí, eu tinha que fazer esse apanhado sobre o Charly Garcia, e fico muito feliz de ter assistido tudo isso. Um abraço para todo mundo, se inscrevam no canal, curte o sininho. Não concordou com alguma coisa que eu falei? Vem aqui, vamos debater, é para isso que nós estamos aqui. Um abraço, fui, tchau.